A traição é um assunto muito delicado e importante para ser tratado, pois é o rompimento da aliança onde duas pessoas prometem ser fiéis uma à outra até a morte, diante do Criador e dos homens. A traição quebra essa aliança e desrespeita o cônjuge, os filhos e o Criador. É um ato detestável perante o Pai Eterno. A traição no casamento é um pecado muito sério, que destrói famílias. Uma traição é uma coisa terrível, que nunca deveria ocorrer. E a pessoa traída tem todo o direito de se sentir triste e zangada. A traição é uma escolha muito errada e poderá ter muitas consequências negativas. Mas se a pessoa traída guardar rancor, isso só vai destruir a sua vida. Liberar perdão é muito importante para seguir em frente. Vamos ver o que as Escrituras falam a respeito da traição no casamento e sobre o perdão. Já se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre o assunto traição no casamento e o perdão. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 18, encontramos o seguinte escrito: Não adulterarás, que é o sétimo mandamento. O sétimo mandamento se refere a não adulterar, pois isso poderia arruinar um casamento ou causar danos irreparáveis, além de machucar emocionalmente o cônjuge traído. Poderia haver o nascimento de uma criança que não teria a presença do pai. O casamento é a base de uma sociedade, pois dá responsabilidade ao homem e a maturidade. E quanto à mulher, a completa na parte econômica e na parte emocional. E não há nada melhor que um filho nasça num ambiente seguro e tranquilo. Ainda que houvesse uma concordância entre ambas as partes de um casal para o adultério consentido, mesmo assim a instituição casamento não se firmaria. Por esse motivo, o Criador abomina o adultério. Quem comete adultério precisa se arrepender e parar de trair, pois o Criador perdoa quem se arrepende e dá uma segunda chance. Quando uma pessoa se arrepende da sua traição, o mais correto será pedir perdão ao seu cônjuge e à pessoa com quem cometeu o adultério. Sempre que possível, é bom procurar reconciliação com o seu cônjuge, especialmente se tiverem filhos. Isso é muito difícil e doloroso, mas é a coisa mais correta a fazer. O casamento é muito importante. Se a pessoa que traiu se arrepende e quer consertar o relacionamento, é bom dar uma segunda chance. Mas se realmente não der certo, o Criador permite o divórcio no caso da traição. Ele não quer ver ninguém preso dentro de um relacionamento humilhante e doloroso, mas quer consolar e restaurar a sua vida. Traição tem perdão? Sim, traição tem perdão. Mas isso não significa que o relacionamento vai voltar a ser como era antes. As Escrituras não obrigam pessoas traídas a ficarem no casamento.
Mesmo assim, é importante perdoar para haver restauração. Todo tipo de traição é ruim, mas a traição no casamento é terrível. A pessoa traída tem todo o direito de se sentir triste e zangada, porque a aliança do casamento é sagrada e a traição é um pecado grave, com muitas consequências, e não é fácil de perdoar. E mesmo com o perdão, o relacionamento poderá nunca mais ser o mesmo. Perdoar é muito difícil quando os sentimentos são feridos tão profundamente. Mas com a ajuda do Criador, o perdão liberta do rancor e da amargura. Quando a pessoa que traiu está realmente arrependida, o perdão pode até trazer restauração ao casamento. As pessoas costumam entender que perdoar a traição do cônjuge significa manter o casamento, mas isso não é real. Perdoar é se ver livre das mágoas, mantendo ou não o casamento. Também há de se notar que apenas manter a união não basta. Quando um casal resolve continuar juntos, apesar da infidelidade, deve ser o objetivo de transformar a relação. E nesse caso, o perdão é fundamental. A culpa da traição é sempre da pessoa que trai e nunca da pessoa que é traída. O casamento pode ter brigas, confusões, discussões causadas pelos dois, mas nada justifica a traição. O primeiro passo para o perdão é querer perdoar. Quando você reconhece o sofrimento que seu cônjuge lhe causou, você tem uma escolha: guardar esse ressentimento e exigir castigo, ou perdoar e entregar tudo nas mãos do Criador. Perdoar é uma escolha consciente que você provavelmente terá de fazer várias vezes até se tornar mais fácil ou menos difícil. A opção pelo perdão exige transformação íntima, capaz de substituir emoções destrutivas, como mágoa, raiva, por sentimentos elevados, como o amor, compreensão. Você não pode sentir o perdão. É preciso se dispor a desenvolvê-lo. Seus sentimentos vão estar machucados e vão precisar de cura. Peça ao Criador que Ele retire o sentimento de dor. Ele pode restaurar sua vida, sua paz, sua alegria. Quando a dor diminuir, perdoar se torna mais fácil. Por mais dolorido que seja, antes de seguir em frente, você precisa falar dos seus sentimentos. Seu cônjuge precisa saber o quanto está sendo difícil para você. Certifique-se que ele lhe ouve, que ele lhe compreende. Esse é um sinal importante de que seu cônjuge realmente está arrependido. Se o seu cônjuge estiver realmente arrependido, você pode lhe dar uma segunda chance para restaurar o casamento. Mas essa é uma decisão sua e você não deve se sentir pressionado a voltar ao casamento, se não se sentir bem com isso. É muito importante saber que o cônjuge mudou de verdade. Se os dois estão prontos para tentar outra vez, é bom que os dois conversem sobre o casamento e como podem melhorar a situação e a relação, pois o casamento
é um trabalho de equipe. Se um dos lados não está pronto para dar seu melhor, não vai funcionar. Se você não tem a obrigação de fazer o trabalho todo, a outra pessoa precisa fazer a parte dela. Perdoar é trabalho seu, mas a reconciliação é um trabalho a dois. Ao optar pelo perdão, mantenha o foco no futuro. Estabeleça junto ao seu cônjuge condutas dignificantes com o objetivo de fortalecer a união. É fundamental que ambos percebam a necessidade de mudanças e se determinarem a isso. Se você se decidiu pelo perdão, precisa desapegar-se do que passou e não cultivar pensamentos dolorosos, como seguir adiante com a mente presa no passado. Saia do papel de vítima e assuma a sua escolha de reconstruir o seu casamento. Claro que você não vai conseguir esquecer o que passou. Vai ser necessário algum tempo e muito esforço para a superação necessária. É natural sentir-se decepcionado e lidar com toda essa emoção que não é nada fácil. Diante de uma traição, é muito comum que a autoestima seja abalada. Não se deixe levar por isso. Descobrir a infidelidade pode parecer o fim do mundo, mas não é. Reconstruir um casamento depois de um trauma dessa dimensão não é tarefa fácil. Caso os cônjuges pensassem nas consequências do ato, dificilmente cairiam no engano da infidelidade. É um sofrimento muito grande que envolve toda a família. Mas ao contrário do que muitos pensam, sempre é possível agir em favor de manter o casamento, quando os cônjuges decidem por isso. Agora eu vou contar uma história verídica a vocês para poder ilustrar o tema traição e perdão. Houve um profeta chamado Oséias, nos anos de 787 a 745, antes do nascimento do nosso Salvador. E ele foi chamado pelo nosso Criador, que lhe ordenou que se casasse com uma mulher adúltera. A palavra é outra, mas eu posso chamar de adúltera. O nome dela era Gomer, o nome da mulher adúltera. Oséias atendeu prontamente, casou-se com Gomer e tiveram 3 filhos, 2 dos quais não eram de Oséias. A certo ponto do casamento, Gomer cometeu adultério e abandonou a família. A angústia do profeta Oséias, da rejeição, era tanta que a ameaçou com o divórcio. Porém, o Criador ordenou que mostrasse o seu amor pela esposa e a trouxesse de volta para casa. E Oséias prontamente o obedeceu. Após ordenar que Oséias trouxesse sua esposa de volta para casa, o Criador lhe disse: Oséias, vá e trate novamente a sua esposa com muito amor, apesar de ela ser amada por outro
e ser adúltera. O Criador se descreve como um esposo amoroso e rejeitado, em dor emocional profunda. Uma vez que ele deseja sua esposa de volta, o Criador bloqueia seu caminho para ídolos, ou seja, ele não nos quer afastado dele, ele nos quer próximos. E ele leva de volta para o deserto, ou seja, nos deixa passar por adversidades para ver qual é o nosso procedimento em relação a ele, se nós o buscamos ou não. Ali na dificuldade, ele volta a se enamorar por nós. E ele diz: os amarei de todo o meu coração. A luta interior do Criador é belamente descrita na história de Oséias. O Pai Eterno sempre esteve pronto para se divorciar do seu povo. Mas então ele exclama: como posso desistir de você? Pois ele nos ama muito. Com essa história, podemos nos certificar de quão grande é o amor do Criador por nós, que tanto o traímos quando não o buscamos, e ele está sempre pronto para nos perdoar. Onde você estiver, que a misericórdia e o perdão do Pai Eterno te alcance e te abençoe.